Estamos começando aqui a reunião de. Hoje é dia. Hoje é 20 de julho de 2003, um sábado, né? Então nós estamos fazendo uma análise aqui. Pegamos um livro que era uma. É um livro de um bispo católico, João Evangelista Martins Terra, aonde ele diz o que é a palavra Deus. Tá? O que é a palavra Deus? Então, eu acho que ninguém melhor para falar da palavra Deus do que aquelas pessoas que colocaram esse nome dentro da Bíblia, né? Se eles botaram o nome da Bíblia, eles sabem o que quer dizer aquele nome. Então vamos lá. Olha o que está escrito aqui. O célebre especialista de religiões, U. Bianchi, consagra um longo estudo à religião dos gregos. Desse estudo magistral, vamos citar apenas uma breve análise do nome Zeus, Deus Supremo do panteão helênico. O nome do Deus Supremo Zeus, genitivo Dios, Difos, do vocativo Deus, o qual por sua vez está ligado à raiz divi, grego Dios, latim divus, Deus, que significa brilhar, ser luminoso, no latim dies, aparece também com a forma de Zan. Aristófanes, V 570, Porfírio, Vita, Pitágoras, 17. E a forma Zaz, Ferecide de Ciro. Está de nome de outros historiadores mais antigos que deram essa fonte. O genitivo Zaz é Zenos, que ocorre às vezes na epopeia. É possível uma afinidade de Zenos com o deus etrusco Tínia. Uma análise mais pormenorizada do nome Zeus será feita no próximo capítulo, no qual veremos seu significado na linguagem religiosa. V. Pisani, uma das maiores autoridades de estudos indo-europeus na Itália, escreve em seu estudo sobre religião dos Trácios, Citas, Ilíricos e outros, que os ilíricos evocavam a Deus com o nome de Dei Pátiros, Deus Pater. Conforme Ezequiel, este era o nome de um deus entre os tifeus, Timphaiei. Uma inscrição messápica menciona ao lado do nome Dei Pátiros uma deusa da Matura e da Mátria, Terra Mater. Aqui aparece tradicional binômio céu-pai, terra-mãe, ou a contraposição celeste dos indo-europeus. Ao lado do deus Deipátrios, Tifeu dos ilíricos, encontramos Dis, dativo Zi, vocativo Zopa, que é a forma reduzida de Zispater. Zis corresponde a Zeus. Nas inscrições messápicas encontramos também a forma feminina Deiva, derivada de Deus, aplicado a uma deusa. V. Pisani estuda a religião dos celtas, constata que o nome comum Deus, o celeste, com a qual os indo-europeus designavam a divindade, no tempo da sua unidade, se conserva bem entre os celtas, sob a forma gálica Devo. Em vários nomes teofóricos, como Devognata, filho de Deus, ou Devona, nome antigo de Bamberga, ou em outros nomes teofóricos do lugar, com variante Del, como Del Briga, Monte de Deus, ou Del Brigola, na Península Ibérica, cf. Ptolomeu, Geo 2, 5,7.65152. Isso aí é a referência, tá? Deivos ocorre também na língua irlandesa, antiga sob a forma dia, genitivo de. Em galês, na forma do. Em bretão, dove. Dove, nome de sabonete aí, né? Ideia também é onde eles colocaram André, né? André, Anderson, também vem desse aí. O nome em hebraico era Andoru. Andoru. Aí eles botaram para André. Anderson é filho de André.
Pisani refere o confronto que faz nas línguas célticas entre Deus celeste, homem terrestre, da raiz indo-europeia Dônio, da qual provém também o grego Chtonios. Assim, temos os seguintes termos para indicar o terrestre homem: em islandês Diune, em galês Din, em bretão Den. Segundo Pisani, da mesma raiz indo-europeia Deivos, provém o nome da deusa céltica, a divindade das fontes chamada Divona. Essa deusa é celebrada pelo poeta Ausônio. Divona, Celtarium, língua fons, adit divis. Olha só, gente. Tá ficando bem claro, né? Tá ficando bem claro da onde vem essa palavra Deus. E nós, quer dizer, não é uma coisa criada do nada, é um estudo bem a fundo, dando as fontes. Está no site que é soverdadeliberdade.blogspot.com, o Deus dos indo-europeus, Zeus, apenas como um documento para ser pesquisado. Então tem muito mais aqui, tá? Nas línguas indianas, o radical indo-europeu Deivos Dios foi conservado no nome divino Diaus. Diaus era o nome supremo, o deus celeste que dominava o raio e o trovão. Sob o aspecto, ele recebia o atributo de Diaus Indra. As pessoas conhecem esse deus só como Indra, mas o nome dele é Diaus Indra. E significa o forte. Mas o nome Diaus passou a ser um tabu, não devendo ser pronunciado. Em seu lugar pronunciava o nome do seu atributo, Indra. O Indra significa o forte, mas o nome dele era Diaus, que foi substantivo que tomou o lugar de Diaus. Indra torna-se um deus do céu que governa sobre o raio e trovão. Diaus originário, o deus celeste. Pelo fato de não ter imagens, já que não tinha forma antropomórfica, acabou sendo esquecido, mas em algumas passagens muito antigas do Rig Veda ainda ocorre o nome dessa divindade celeste, que é invocada exatamente com a fórmula típica de religião indo-europeia de Auspita. Para quem não sabe, os hindus, eles se deslocaram para a região da Europa e se localizaram em Roma e na Grécia. Então Roma foi totalmente influenciada por essas culturas. Então agora uma análise no indo-europeu, tá? Em linguística comparada é possível reconstruir certo lexo válido para proto-indo-europeu, utilizando equações parciais. A religião do indo-europeu era uma crença no ser supremo, o Deus celeste, chamado Deus, derivado do radical dei, iluminar. Deivos, hierofania do Deus no céu luminoso. Daí derivam nas línguas indo-europeias, no sânscrito, Deva, no avéstico, Daevo, no persa, Dev, no latim, Deus, osco, Deivai, no itálico, Dilve, úmbrio, númbro, Iuve, veneto, Deivos, etrusco, Tim, ilírico, Zis, céltico, Devo, no gaulês, Devo, no galês, Dia, no bretão, Dove, britânico, Der, no irlandês, Dia, no trácio, Dio, no messápico, Deivas, cita, Zis, no germânico, Teiva, no islandês, Tyr, Zio, no escandinavo, Tyr, no báltico, Deivas, no lituano, Dievas, no letônio, Devis, no eslavo, Divo, no grego, Dios, no hitita, Seus. Significado: abóbora celeste, como hierofania do deus indo-europeu, significa a emanência do divino. O céu está sempre presente, envolvendo-nos por toda parte, significa também a transcendência, o céu é sempre distante e inatingível. Imanência e transcendência cósmica. Duas séries de nomes paralelos próprio e comum. Dei, Deus, Deivos, Deus. Nome comum, Dei, de Zeus.
Zeus, de Júpiter, o nome próprio notar o U sacral. Originalmente, Deus não significava Kaelon, físico. Prova, as línguas indo-europeus não têm um nome comum para designar o céu físico. Grego, Uranus, latim, Kaelon, gótico, Imnis, eslavo, Nebo, que é da onde vem o nome Nebuchadnezzar, lituano, Dangus, irlandês, Nem, armênio, Edkink. Originalmente, Deus significa céu celeste. Provas. Frequente, Deus celeste é contraposto ao homem terrestre. O homem vem do radical gem, a terra, significa terra. Latim homo, homus, de gom. Terra. Assim também, gótico guma, lituano zamagus, celta. Getônio, dônio, irlandês diune, grego, quitônios. Eu acho que já tá bom, né? O que vocês acham? Já ficou bem claro quem é Deus, né? Quem é esse Deus que os católicos colocaram na igreja, que os romanos colocaram na Bíblia, que não tem nenhuma origem do hebraico, não tem nenhuma ligação com o Criador do universo que se revelou nas Escrituras Sagradas a todos os seus remanescentes. É importante também saber que o seguinte, o que era esse Deus no hinduísmo? Esse Deus do hinduísmo, ele era um ser que ele, de época em época, ele escolhia um avatar. O que era um avatar? É uma carcaça. É uma pessoa que ela recebe esse espírito e ela fala que ela é uma reencarnação desse Deus. Que, no caso, esse espírito chamado Deus. E esse espírito, ele sempre se mostra lá como um ser que vai governar sobre os outros, e normalmente eram reis, né? Reis do passado. Desses povos pagãos, não do povo de Alxoru. Por isso que é um dos motivos que o povo de Alxoru era perseguido, que todos os povos em volta pregavam a mesma coisa e só o povo de Alxoru declarava Ialro como criador. O ódio é bem entendido. Então, se vocês verem, nada mais comum do que toda vez, quando eles fossem passando pelo deserto, todos os povos se colocarem contra eles para tentar destruí-los. A Igreja Católica, ela fez uma votação para decidir se o Messias apresentado em Alxoru podia ser um Cristo. O que era um Cristo? Ungido pela crista do Deus Sol. Quem era o Deus Sol? Diaos. Eles já tinham 15 Cristos. 15 pessoas que receberam esse espírito de Diaos, ou de Deus, ou de Zeus. E eles estavam votando para decidir se esse seria mais um. Então, esse termo Cristo, ele representa isso. Ele não representa o que representa a palavra no antigo Mehushai ou no moderno Mashiach, que hoje chamamos de Messias, é o ungido, né, o escolhido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, abandonemos essas palavras, né, porque elas têm outro sentido. Para eles, de repente, poderia eles entenderem dessa forma, mas para a gente não. E por que eles poderiam até entender dessa forma? Porque eles, a princípio, louvavam demônios. Mas aqueles... como é que eu vou te falar? O exemplo. O reinado de Nabucodonosor não era ruim.
para os servos dele. O reinado de Nirod não era ruim para aqueles que estavam com ele também. Satã quer ser amado. Ele não quer ser odiado. Então, a estratégia dele é agradar aqueles que estão com ele, certo? Para que eles nunca percebam o engano que eles estão. Exatamente como você vê em religiões. Ele vai de toda forma colocar milagres falsos, doenças que ele mesmo coloca nas pessoas e depois ele retira por um certo tempo. Ele vai fazer atos espantosos para que as pessoas deem crédito àquela afirmação e creiam que aquele ato é um fenômeno, seja um ato digno de adoração, de devoção, de temor e medo. O nosso Criador, muito pelo contrário, ele age da seguinte forma: quando ele faz alguma coisa por você, normalmente ele não se mostra. Por quê? Porque ele espera que, como um filho, você reconheça que, como um pai, ele fez por você por amor. E ele quer esse reconhecimento da mesma forma. Não de uma forma obrigatória, de uma forma porque ele te colocou um certo medo. O que acontece com o povo de Al-Shuru é outra coisa. Eles fizeram... O Abraham, ele recebeu uma promessa. E essa promessa, o Eterno falou para ele que ia honrar essa promessa com ele, porque a palavra do Eterno não volta atrás. É outra coisa muito importante de notar. A palavra do Eterno não volta atrás. Se ele falou uma coisa no passado, é a mesma coisa para sempre. Ele não muda a palavra dele. Então, ele falou e ele vai cumprir. Agora, as pessoas em Al-Shuru, elas aceitaram um acordo, que esse acordo era para manter a promessa com Abraham. Porque o Eterno já tinha feito outras promessas lá atrás para Adão, que tinha feito para outros lá no passado, de que ele ia enviar o seu escolhido, que iria governar todas as nações com vara de ferro, e que ele iria se sacrificar para o bem de todos. Ele sempre deu isso. Então, várias pessoas, no passado, várias mães, elas queriam que seus filhos fossem aquele escolhido. E sempre faziam tudo para encaixar aquele filho naquelas profecias que tinham sido dadas aos antepassados, para encaixar essa situação. Mas o Eterno, ele continuava usando os seus remanescentes para avisar que esse ainda viria, né? E a gente tem várias passagens pelas escrituras, e ele falando que vai nascer de Bethlehem, que uma alma, né, uma jovem ia conceber, ia ter um filho. Fala que as crianças, o rei lá ia mandar matar todas as crianças, né? Ele fala: Jacó chora por seus filhos, e eles não estão mais vivos, né? Eles não existem mais. Foi o que aconteceu lá, que o Herodes mandou matar todas as crianças. As profecias falavam sobre isso. Então, olha só, irmão. Para você saber se o Novo Testamento está certo, confira no Antigo. Porque o Antigo, que ele vai estar lá tudo profetizado. Todas as sombras vão estar lá. Não tem como o Novo Testamento contradizer o Antigo. Se está contradizendo, foi em alguma parte, você tem que procurar mais a fundo, porque aquilo pode ter sido adulterado. Porque o Eterno não se contradiz. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, olha só. Agora vamos falar, estamos continuando aí sobre o assunto que o irmão Paulo tinha trazido um pouco antes, sobre a experiência de uma conversa que ele teve
a gente está falando a respeito do nome do Criador, né? Aí, como eu disse, vocês podem pegar, como nós já fizemos aqui antes de começar a gravação, vocês peguem na Bíblia Online e vocês vão lá, coloca assim, Senhor, como pesquisa. Vocês podem abrir o Salmo 135, do versículo 1. Aí você vai lá onde está Bíblias, do lado direito, e tem Almeida, corrigida, revisada e fiel. Aí embaixo tem outra setinha. Nessa setinha vocês cliquem e vocês procurem até onde está Aleph Codex. Vocês vão ver que toda vez que está a palavra Senhor na Bíblia em português, na outra, em hebraico, está o nome do Criador. Yahweh. Yod-He, Vav-He. Todos os lugares onde está Senhor, está o nome verdadeiro. E esse nome foi escondido. Foi escondido não de quem lê hebraico, né? Mas de quem lê em outra língua. Eu vou falar também sobre o nome do nosso Salvador, né? Senhor, né? Senhor, a gente pode fazer o seguinte, a palavra Senhor. Eu vou mostrar para vocês um dicionário de hebraico online, quer dizer, não são minhas palavras, é isso que eu quero colocar para vocês, não são minhas palavras, eu não gosto de estar falando das minhas palavras. Você vê que eu falei para vocês o que significava a palavra Deus, eu peguei de um livro católico, um bispo, e uma tese de mestrado, ele escreve a monografia dele, que se torna um livro onde ele fala quem é o Deus que a Igreja Católica adora. E esse livro, claro que ele é adotado por todos os padres. E todos os padres também que estudam sabem disso. Só que o povo não sabe. Então, olha só, vocês pegaram aí o link que eu mandei no dicionário hebraico? Vocês cliquem aí, escrevam a palavra Senhor e dá um Enter. Vai aparecer no lado direito Dom, Adonai, Baal, Gevir, Dom e Shalit. Dom vem exatamente do Adonai, né? É a mesma coisa, é uma abreviação, né? E tem o Dom aí também, Adonai. Adonai tem um ídolo também chamado Adonis, né? Adonis quer dizer Senhor. Adonai eles usam como Senhor dos Senhores, mas eles começaram a usar essa palavra Adonai só depois que voltaram da Babilônia de Nabucodonosor. Antes não se usava essa palavra em relação ao Criador, tá? Eles voltaram depois de passar lá pela adoração de Baal, de Adonis, voltaram, né? E aí você pega, a outra palavra é Baal. Baal. E quem era Baal, né? Se você colocar na Bíblia Online e pesquisar Baal, você vai saber, para quem já está acostumado com a escritura, vocês sabem que Baal era um ídolo que lá em Juízes e também Números, Êxodo, já estava se infiltrando no meio do povo de Al-Shuru. Por quê? Porque é o seguinte, olha, por que o povo de Al-Shuru gostou tanto de Baal, né? Primeiro, porque desde lá do Egito já se conhecia Baal. Então já vieram trazendo de lá. Eles trouxeram também o Moloque, né? O Horus. O bezerro de ouro, ele é chamado de Moloque, mas o Horus, o símbolo dele também era um boi. O Zeus também, o símbolo dele era um boi. O Adonis, o símbolo dele é um boi. Então é uma coisa já que era comum, né? É comum no meio deles adorar aquele boi. Por isso que eles fizeram aquele bezerro de ouro. O que acontece? Chegou uma certa época, dentro do povo de Al-Shuru, que eles já nem sabiam mais quem era o criador deles.
Porque a palavra Baal é Senhor. Então, é certo que eles imaginavam que a palavra Senhor era uma palavra correta. Porque eles falavam, o Criador é meu Senhor, já que ele é Criador, ele é Senhor. Mas só que o próprio Criador não estava satisfeito com isso. Porque o Criador, claro, que vê tudo, vê o mundo inteiro, sabe que tinha vários ídolos pelo mundo que se chamavam Senhor, e ele não quer ser confundido com eles. Porque ele zela pelo nome dele. Aí você fala, ele zela pelo nome dele, o nome dele é importante? É. Mas tem como provar isso? Ele já falou isso? Já. Vamos lá, olha só. Vamos lá, olha só, gente. Yarmiarro, capítulo 12, versículo 16. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, ele está falando a respeito dos gentios, ou seja, nós, né? Nós que não nascemos em Oxorô, que não fomos circuncidados, ele está falando conosco, que se a gente aprendesse o caminho dele, edificar-se no meio do meu povo, jurando pelo meu nome, vive Al-Ruim, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Opa! Olha só, vocês estão tentando entrar no meu povo, mas vocês não estão aprendendo o caminho do meu povo. Vocês estão, pelo contrário, ensinando o meu povo a jurar por Senhor, em vez de jurar pelo meu nome. Olha que coisa. Aí, olha só, agora ele fala sobre, em Yarmiarro capítulo 23, versículo 27, ele fala sobre pessoas dentro do povo dele que são responsáveis por ensinar a palavra. E olha o que eles estão fazendo. Aí ele fala o seguinte, no 23, 27 de Yarmiarro, que aí na Bíblia fala que é Jeremias, né? Ele fala assim, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta a seu próximo. Quer dizer, as supostas revelações que a gente vê muito nas igrejas. Olha, vou ler de novo. Os quais que cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta a seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ou seja, se esqueceram do meu nome porque começaram a falar Senhor. A pessoa começa a falar Senhor, 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 e depois não lembra mais, depois de muitos anos, não esquece, não sabe mais qual o nome. Não sabe mais qual o nome. E como vai passar para os seus filhos o nome? O nome do Criador, se você parou de falar. Aí, e tem mais, hein? Olha, são muitos, eu vou ler bastante, olha só. Portanto, Yarmiarro 44, 26. Portanto, ouvi a palavra de Al-Ruim, todo o povo de Yahudá, que habitais na terra de Mitzrayim. Está falando que os da tribo de Yahudá estavam habitando na terra de Mitzrayim. Mas isso aí é porque eles estavam fugindo, né? Este eu juro pelo meu grande nome. Juro pelo meu nome. Entendeu? Pelo meu nome. Olha quanto é importante o nome dele. Nunca anunciado meu nome pela boca de nenhum homem de Yahudá em toda a terra de Mitzrayim, dizendo vive Al-Ruim. Por que ele estava falando isso? Porque os da tribo de Yahudá estavam se mudando para o Egito e lá estavam cometendo milhares de pecados. E aí o povo de lá, não é esse povo aí que serve Alro? Não é esse povo que serve Alro? Olha o que eles fazem. Então estava fazendo com que o nome dele fosse blasfemado dentro do Egito. Olha só. Então vamos continuar. Então ele disse que não ia permitir que ele fosse blasfemado por eles dentro do povo do Egito nunca mais. Olha só. Olha só. Yarmiarro, capítulo 29. Olha o que ele fala. Pois eis que a cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar. Tem uma cidade que tem o nome dele? Ué, como é que na Bíblia não tem nenhuma cidade com o nome dele?
Nem Deus, né? Não tem nenhuma cidade não é Jerusadeus ou nem judeu, cidade judeu não tem, né? Nem Galileus, nem Eframideus, né? Não tem. O Jeová, Jeová Zalém, não tem, né? Não tem. Então tem alguma coisa errada, né? Gali Jeová, né? Não tem, né? É Cristosalém, não tem isso. Jesus além, né? Não tem, né? Não tem essas palavras. Messias nem, não tem nada disso. Agora, se tu for lá, existe Al-Hudá, até hoje. Até existe, eles tiraram, botaram um J, né? Aí ficou Jeru, mas era Yahu, Shuaoleim, botaram Zalém porque foram os gregos que foram para lá, né? E o nome, aí vamos lá. Olha só, mais coisa, vamos lá. Ó. Olha só, título 20, 22. Mas contive a minha mão e fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais eu os fiz sair. Olha só. Ele fez, conter ele, não puniu o povo dele no máximo, para destruir o povo dele. E aí eu falar mal do nome dele. Aí ele falou, olha, quer dizer, pelo amor do nome dele, ó, ele tá falando pelo amor do meu nome. Então quer dizer que ele ama o nome dele. Ué, ele ama o nome dele. E as pessoas que pregam não têm amor pelo nome dele? Aí, olha só que coisa interessante, gente. Não sei se vocês já leram livros de PNL. PNL é Programação Neurolinguística. Isso é muito dado para vendedores. Uma coisa que se fala para os vendedores é o seguinte: sempre procurem saber o nome do seu cliente e conversem com ele falando o nome dele, né? Te dar um exemplo. Eu estou aqui conversando com o Paulo. Aí eu falo: bom dia, qual é o seu nome, por favor, querido? Ah, meu nome é Paulo. Bom dia, Paulo. Eu vim aqui, Paulo, para apresentar um produto para você. Desculpa estar entrando na sua privacidade, Paulo, mas eu queria que você me desse uma atenção, que eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar, uma oportunidade boa para te mostrar. Tudo bem, Paulo? Entendeu? Por que é feito isso? Você sabe disso, né? É uma arte de influenciar os outros. Por quê? Porque o Criador, meu filho, ele botou dentro de você o seguinte: o amor pelo seu próprio nome. A palavra mais doce que um ser humano pode escutar é o seu próprio nome. Se você quer conquistar uma pessoa, por mais que o nome dela seja feio, fale o nome dela. Se você quer entrar no coração de uma pessoa, fale o nome dela. Por quê? Porque o próprio Criador botou isso dentro do ser humano, para que o ser humano pudesse entender a importância do nome do Criador. Porque o Criador ama o seu próprio nome. Porque o nome dele é importante, como todos os nomes são importantes. O nome é a identidade de uma pessoa. O nome imagina, alguém sujou o teu nome. O teu nome está sujo na praça. O nome, se você chega aqui onde eu moro, as pessoas me conhecem. Muitas vezes eu já cheguei num local e falei assim: quanto tá isso aqui? Ah, tá tanto. Depois eu volto aí para comprar, que agora eu estou sem dinheiro no bolso. Aí ele falou: não, Wagner, pode levar. Pode levar, porque a gente sabe quem você é, sabe que você é honesto, sabe que você é uma pessoa que cumpre com a tua palavra. Pode levar, quando você tiver dinheiro, você traz. Isso em loja. Então o que quer dizer? O meu nome tá limpo. O meu nome tem uma certa, como é que fala? Um respeito, uma valia, né? As pessoas falam: não, aquele rapaz é legal, conheço ele já há bastante tempo, eu nunca vi ele metido com nada errado, né? É um nome. Agora imagina se for quando é o contrário, né?
Então, da mesma forma, quando o Eterno, Yahweh, ele faz alguma coisa, ele não fica fazendo propaganda, filho. Ele não fica fazendo propaganda, ele fala, aqui foi curado, porque não sei o quê. Você vê que o próprio Yahushua, quando ele curava alguém, fala assim, vai para tua casa, não conta nada para ninguém. Não conta nada para ninguém. A tua fé te salvou. Ah, mas... Não, faz o seguinte, vai lá no sumo sacerdote e dá uma oferta. Dá uma oferta lá, né? Não era nem para ele mandava ir lá. Por quê? Para poder distribuir entre os pobres, né? Olha só que coisa. Então, vamos lá. Exato, ó, o Paulo escreveu aqui. O nome é tão importante que, se ele for difamado, gera na pessoa uma falsa ética subjetiva, ou seja, daquilo que outrem pode pensar a seu respeito. Olha que lindo. Isso, o José colocou. A família dele é de gente direita, né? O zelo pelo seu nome, assim como ele mandou o seu povo pôr o nome dele nos seus filhos. Então, olha como era importante. Olha só, vamos lá, vamos ver mais. Kozokiu, capítulo 20, versículo 14. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos gentios, pela vista pelos quais o fiz sair. Segunda vez ele fala a mesma frase. Kozokiu 29. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos gentios, no meio dos quais estavam, cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Ó, de novo, a mesma coisa. Aí Kozokiu 20, 44. Sabereis que eu sou o Rim, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os seus maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Elchoru, disse Al-Rurim. Mas, Kozokiu 36, 21. Mas eu poupei-os por amor do meu santo nome, que a casa de Elchoru profanou entre os gentios para onde foi. Kozokiu 36, 20. É chegado aos gentios para onde foram. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram meu santo nome, porque se dizia deles, estes são o povo de Al-Rurim que saíram da sua terra? Olha que coisa. Kozokiu 39, 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Elchoru. Nunca mais deixarei profanar meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou Yal-Rurim Holdshua. Em Elchoru, o santo de Elchoru, o santificado. Olha, isso é uma promessa para os nossos tempos, falando que ele iria ser conhecido. Primeiro ele falou que o nome dele ia ser esquecido. Depois agora ele está falando que ele iria fazer o nome dele ser conhecido novamente e ser conhecido no meio dos gentios. E não deixaria mais que profanassem o nome dele. Olha, isso é só uma amostra para vocês, né? Ó, Kozokiu 36, 22. Diz, portanto, a casa de Elchoru, assim diz Al-Rurim, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Elchoru, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vou fazer o seguinte, queridos, vou copiar isso aqui para vocês, que eu tinha feito aqui, já estava guardado no meu computador. Vou colar aqui no Skype. Quando alguém falar, o Eterno não está nem aí pro seu nome, vocês estão falando besteira, meu querido. Vocês não conhecem a Escritura. Ele ama o seu nome. E tem muito mais, tá? E tem muito mais. É porque também a gente vai ficar aqui o dia todo, né? Falando só das passagens que ele fala sobre o seu próprio nome. Agora vamos lá. Vamos falar o nome do Messias, né? A gente falou o nome do Pai. Vamos falar o nome do Messias. Se você for aí em qualquer pesquisinha, você vai ver lá, tipo, você bota na Wikipédia, você vai botar lá Jesus, o que for, vai aparecer Yeshua, que é uma abreviação, ó, e vai botar o nome Yeshua é uma abreviação do termo Yehoshua, né? Assim, lendo sem pronunciar corretamente. Aí isso às vezes pode criar uma certa dúvida, né? Ué,
Yehoshua? Yehoshua? Mas o que é isso? Muitos livros, e até a própria Wikipédia, vem dos Estados Unidos, né? E muitos livros vêm da Inglaterra, muitos livros de hebraico, de outras coisas, vêm também, dos Estados Unidos, né? Mas tem que ser feita a transliteração do termo. Por quê? Vou te dar um exemplo. A palavra, o nome Merlin, no Brasil se fala Merlin, mas Merlin não se pronuncia Merlin nos Estados Unidos, se pronuncia Merlin. Só quem sabe inglês que sabe isso. Merlin. ER, ele dá o som muitas vezes de outra coisa, Berkeley. Ó, Berkeley. Berkeley não se fala Berkeley, fala Berkeley. Clee. Não, nem Clay, fala Clee. Assim como Key, né, que escreve Key, chave. Não se fala Key, fala Key. E Berkeley também não fala Berkeley, fala Berkeley. Muitas vezes, então, se você pegar, escrever, como a gente escreve aqui, vamos lá, Yaohushua, Yahushua, o americano não vai ler Yahushua, ele vai falar Yehoshua, ele vai ler isso, e esse não é o nome. Então, quando ele vai ler Yehoshua, né? Ou Yehoshua, porque eles lêem Yeshua, né? Então ele vai falar Yehoshua, porque o U dá som de A também. Então, quando eles vão escrever para o americano, ele bota Yehosua. A gente lê Yehoshua, mas o americano não lê Yehoshua. Ele vai lá, ele vai ler Yahushua. Como se fosse como se fosse um A com um circunflexo em cima. Tá entendendo? É essa a pronúncia que, mesmo escrevendo Yehoshua, eles vão ler Yahushua. Entendeu? Aí vamos lá. Como foi o caminho para chegar a... o negócio é a pronúncia. Porque o hebraico ele não é escrito com os caracteres da língua portuguesa, né? Com A, B, C, D, E, F, G. Não é. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? E por aí vai. São outras letras, são escritas de outra forma. A pronúncia normalmente não é a mesma daqui. Vou te dar outro exemplo. Olha só, gente. Vou te dar outro exemplo. Ó, escrevi Walden, tá? Nos Estados Unidos, esse nome aí, Walden, ele se fala exatamente dessa forma, Walden. Mas na Inglaterra não se fala dessa forma. Fala Walden, como se fosse com O. Walden. O A-L vai dar um som de O ou com W. Walden. Não vai falar Walden aberto, tá? Nos Estados Unidos se fala Walden. Outro exemplo é esse nome aqui, ó. A gente fala aqui Charles, né? Nos Estados Unidos fala Charles, como fosse TH. Na Inglaterra fala Charles, como se fosse O. Isso por quê? Porque muitos Yahudim, quando eles fugiram do Império Romano, eles se refugiaram na Inglaterra. Por exemplo, os saxões, né? A gente fala que o povo inglês é anglo-saxão. O que quer dizer isso, anglo-saxão? Saxon, ele vem do termo Yahutzak Sons, filhos de Yahutzak, ou
Itzhak Sons. Itzhak. Itzhak. Itzhak Sons. Pela a dificuldade de se falar Yahutzhaks, ou Yahutzhaks, ou Itzhaks, o inglês não fala. Ele fala Chaks. Chak Sons. Aí daí que vem o termo que a gente fala aqui, saxons. Entendeu? Então o que quer dizer com isso? Que dentro do povo inglês está cheio de descendente de Yahudins, os descendentes de Chak, ou de Yahutzhak, Chaksons, entendeu? Por isso, a pronúncia deles, o inglês não é uma língua original, não é das línguas lá da Babel, ele não é, é uma língua criada. É uma língua criada como um código por pessoas que não queriam ser entendidos. Criaram um novo idioma para que pudessem não ser entendidos pelas outras pessoas. Quer dizer, essas pessoas estavam se comunicando sobre coisas que não poderiam ser entendidas pelas outras, estavam fugindo de algum lugar. Ei, Wagner, Oi, querido. tu já viu sobre a história da internet, né? Já? Não, sobre o que particularmente? Não, assim, daquele negócio da Guerra Fria, quando eles estavam com a guerra de informações. Ah, isso, é a mesma coisa. Exatamente isso. Passar informações para não ser entendido. As linguagens, eles criaram a nova linguagem. Isso. Existem outras línguas também, né? O inglês ele tem influência do francês, tem influência do alemão, tem influência do hebraico, tem influência de um monte de língua. Entendeu? Ele tem palavras que são de outras línguas. Né? Então, muito provável que tenha sido ele tenha sido criado até por hebreus que fugiam, tá? Então, no inglês britânico, né? Você vai ver muito esse negócio que a gente tem no hebraico antigo, que hoje não tem mais, que misturou com aramaico, não, com árabe, que não tem mais o A com som de O. O A tendendo para o O. Eles têm o A aberto dos árabes. Tu vê palavras que vêm do árabe, alface, alicate, abacate, palavras abertas do A aberto, né? Então tu tem essas palavras com o A tendendo para o O, como Walden, como Charles, como Yahoo. Vocês entenderam? Yahoo. Yahushua. O A tendendo para o O. É A, é A. É A, O. Não é A com O. É um A tendendo para o O. No português dá para escrever? Não dá. Porque nós não temos um A tendendo para o O. Então, algumas pessoas escrevem com U. Yahushua. Yahushua. Outras só que se você escrever com U, pode dar um entendimento errado que existe mais um ave, um AL, dentro do tetragrama. Deu para entender, gente? Porque aí ficaria Iod, Ual, Rei, Iod, Ual, Rei, Ual, Rei, daria errado. Aí teria 5 letras. E não é, entendeu? Então, se prefere colocar uma outra vogal, embora essa vogal não pode ser escrita em hebraico, até porque em hebraico... Aí o cara fala, em hebraico não tem ditongo. Claro que não tem vogal. Como é que vai ter ditongo, pô? Não tem como ter ditongo numa língua que não tem vogal. O vogal é só falado. Só tem consoante. Então tudo é encontro consonantal, querido. Nunca vai ter um encontro vogal. Nem o ditongo. Entendeu? Nem o hiato. Não tem como ter ditongo e hiato encontro vocálico numa língua que não tem vogal. Mas essas vogais são faladas. Entendeu? Agora a língua está toda misturada porque quando eles foram para a Europa,
Aí vieram misturando com o alemão e vieram misturando com línguas misturado com o russo, com aqueles dialetos russos. Muitas palavras do idioma russo estão dentro do hebraico hoje. Entendeu? E tem a influência do mundo árabe também. Que a língua era parecida, mas não é a mesma língua. É parecida. Né? Então, vamos lá, voltando. Eu tive que falar isso tudo, eu acho que é necessário, né? Para entender sobre os nomes, né? Agora vamos no nome lá que eles falam que é Yeshua. Olha só como é que a Wikipédia fala isso de uma forma totalmente confusa, mas é o que está dentro dos livros deles, né? O nome hebraico Yeshua é uma forma alternativa de Yahushua. Ah, é alternativa, não é original não, né? Então não é Yeshua e pronto, não é. É alternativo. Quando você não quer falar uma coisa, você fala outra. É alternativo. Isso é muita safadeza, né? Ó, né? Ó, Josué é o nome completo de Jesus. Eita! Josué é o nome completo de Jesus. Transliterado ao grego Yeshua fica Yeshua. Yeshua. Yesu. Yeshu. Jesus. Yehoshua. Em árabe, Yeshua. Ah, então Yeshua é árabe. Não é hebraico. Beleza. Yesu, Yeshua, Yasu, Yasua, Yasu, Yashua, Yehoshua. Fica Yeusha, Iusha, 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 Iushua, Iushua. Olha que confusão, né? Mas o que é isso, gente? Se vocês descerem, aí vocês vão ver que o Josué, ele também se chamava Yahushua. Mas, na verdade, o nome dele não era Yahushua de nascença, tá? O nome dele, olha só que coisa, olha só que eu vou te falar para vocês. O nome do Josué, na verdade, era Ushua. O nome dele era Ushua. O pai dele, que se chamava Nun, botou o nome dele de Ushua. O que é Ushua? Ushua, o Eterno, salva. Só que acontece o seguinte, o Mehushua, né, chamou de Moisés, Moshe, ele subiu lá o monte, e o Eterno deu o nome, não foi? Não falou que o nome dele é Yahweh. Quando o Mehushua desce do monte, depois ele conhece o que é chamado hoje de Josué, conhece o Ushua, e ele vira para ele: meu querido, teu nome não é mais Ushua porque a gente conhece o nome do Eterno agora. Teu nome agora não é mais Ushua, teu nome é Yahushua. E aí, gente, o que vocês acham disso? Vocês sabiam dessa? Estou. Eu não estou. Quem sou eu? Onde estou? Né? Então, o nome dele era Ushua. O Mehushua aprende o nome do Criador, dado pelo próprio Criador, e fala: não, filho, não vou te chamar mais de Ushua, não. Entendeu? Porque eu não vou mais chamar o Eterno de U, porque agora é o seu nome dele. E ele falou que era o memorial, então vamos lembrar. Então você agora não é mais Ushua. Ninguém mais vai te chamar de Ushua. Teu nome agora é Yahushua. E o Mehushua, ele estava totalmente correto de fazer isso. Estava totalmente correto de fazer isso. Sabe por quê? Porque esse Yahushua, ele fez o seguinte. Ele, depois que o Mehushua foi levado pelo pai, ele que levou o povo para a Terra Prometida. Ele que atravessou o Rio Jordão com o povo, né? Yardayan. Ele atravessou o Yardayan com o povo e levou para a Terra Prometida. O que significa isso, filho? Yahushua, o Moisés, o Mehushua, não podia levar ninguém para a Terra Prometida, porque ele representava a lei e os profetas. A lei e os profetas são importantes? São para ser seguidos? São. Mas salvam? Não. Condenam? Sim. Se você está errado, é a lei que vai te dizer se você está errado. Um homem sem lei é um homem do pecado. Um homem que não respeita a lei é um homem que não conhece o Eterno. Um homem que não tem lei, ele está perdido. Ele é um bandido.
Ele está à margem da lei. Wagner, Oi. eu queria comentar uma coisa que eu acho que vai contribuir. O fato de Moisés morto, ele ter pedido pro filho lá de Arão para eles pegar a espada. Porque ele, eu não sei se foi ele que teve essa ideia ou se foi o criador que teve a ideia de condenar. Condenar o quê? Dá mais detalhe. Que é porque eu estou numa linha de raciocínio aí você tá. É lá no Êxodo que ele manda o pessoal, quem for. Esqueci como é que é assim. Então procura aí. Digamos assim, ó, quem é do bem fica do lado, quem é do mal fica do É, lado. mas é isso. Todos o pessoal de Arão ficaram do lado. Mas é por aí. Não, né? Não, mas é por aí mesmo. E até hoje é por aí. É a mesma coisa que o Liarro fez lá. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos, né? Se é para seguir ao Senhor, siga ao Senhor. Se é para seguir Yahweh, siga Yahweh. Agora, não fica duvidando, não fica pensando, uma hora você clama Senhor, outra hora você clama Yahweh, né? Ou é Senhor ou é Yahweh. Ou você clama Baal, ou você clama Yahweh. Você não pode clamar os dois. Na mesma coisa, ou você foi salvo por Yahushua, ou você está perdido em Jesus, filho. Não tem jeito. Entendeu? Ou é uma coisa ou outra. Um nome é um nome. Um nome é identidade. Mas vamos continuar aqui. Então vocês viram aí que o Josué, que na verdade de nascença era Ushua ben Nun. Ushua, filho de Nun. O nome verdadeiro dele era Ushua, quando o Mehushua, sob o nome do Criador, falou: meu filho, não, Ushua mais não, agora você é o Ushua. Certíssimo. Aí olha só. Olha só. Olha, você vai descendo aqui, eu vou ler aqui para vocês, olha. Eu vou colar aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho que eu ainda estou respondendo aquela tua pergunta. Tudo isso é sobre aquele assunto lá ainda. Ó. Tá, olha isso. É só essa parte aqui. Aí depois você fala. Olha só. Nos relatos de Toledote e Yeshu, elementos dos evangelhos sobre Jesus são conflitados com descrições de indivíduos chamados de nome Yeshu no Talmud. O Price interpreta Yeshu como uma forma abreviada de Yeshua. Argumenta que esta é a forma pelo qual o Messias era conhecido pelos judeus. Ou seja, bom, ele tem um nome, mas as pessoas apelidaram ele. Chamavam ele de outro nome. Chamavam ele de Yeshua como um apelido, como uma forma pejorativa, tá? Como um xingamento. O que significava esse Yeshua? Na narrativa do Toledote e Yeshu, tipicamente explicam que a designação Yeshu é como um acrônimo da frase hebraica Yemar Shema Wezikro. Seja apagado seu nome e sua memória. E declara que o nome originalmente era Yahushua. O nome era Yahushua, que é o mesmo nome do que o Mehushua botou no Ushua, lá no passado, que é o mesmo nome de um sacerdote que tinha lá no templo de Zohariah, dentro do templo, que foi colocado como rei e sacerdote, como chefe de uma linhagem de reis e sacerdotes, que ia governar e imprimir a bênção sobre o povo ao mesmo tempo. Então, irmão, olha só. Aí a gente pode falar, mas Wagner, vem cá. Mas tem base bíblica para esse cara falar isso? Esse cara, ele serve ao Salvador? Não, não serve. Mas ele está apenas explicando o que significa de verdade. É quando a pessoa fala Yeshua. Tá entendendo? Ele só está explicando isso, porque na verdade ele não crê e ele está apenas falando, quando ele faz isso mesmo, é isso aqui mesmo. Quando eu falo isso aqui, esse nome significa isso.
significa que eu quero que esse cara seja esquecido. Que se apague o seu nome e sua memória. Entendeu? Vamos lá. Claro que a escritura ela fala tudo, né? Ela tem lá todas as profecias que estão a respeito do Messias. Então as profecias têm que falar disso. Que eles iam trocar o nome dele. Certo? E para que nome que eles iam trocar? Aí, Wagner tem isso? Tem isso lá na profecia? Tem. Olha só. Eu vou botar aqui para vocês, vou colar aí para vocês para ser mais rápido, para a gente ficar mais dinâmico. Tá? Olha só. Yirmiyahu, capítulo 11, versículo 9. De novo Yahurim me falou e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os homens de Yahudá e os homens de Yahusholeim, regressar aos pecados dos seus pais. Ah, qual era os pecados dos seus pais? Trocar o nome dele por Baal, não era isso? Que ele tinha falado antes. Vocês esqueceram do meu nome, assim como seus pais trocaram meu nome por Baal, né? Esqueceram de mim por causa de Baal. Ó, além disso, além de fazer isso, trocar o nome, eles se puseram a adorar ídolos. E a aliança que fiz com seus pais foi quebrada. Aliança quebrada. Idolatria, falar nome de ídolos, trocar o nome do Salvador, trocar o nome do Pai, quebra a aliança. Você já não tem pacto com o Pai. É sério? É sério demais. Quebrou a aliança. Então quem fala outro nome não tem aliança com o Pai. Olha que grave. Sou eu que estou falando? Não, está escrito aí, cara. Está escrito. Não é minha visão. Agora uma coisa é a pessoa não saber o nome. Outra coisa é ela chegar lá no quarto dela e dizer: olha, me desculpa, eu não conheço o teu nome, não tenho a tua lei total no meu coração. Mas me ensina. Perdoa. Isso, me ensina, me mostra. Eu quero te servir em santidade, eu quero te servir na verdade, não quero ficar na mentira. Olha, mas aí acabou? O profeta acabou? Não, primeiro ele falou que tinha uma conspiração. Falou que eles voltaram ao pecado dos pais, que o pecado dos pais que estava lá era o quê? Trocar o nome dele. E, além disso, ainda trouxeram os ídolos para dentro de casa. Além de fazer aquela besteira que fizeram antes, que é trocar o nome, ainda trouxeram os ídolos para dentro de casa. Tá, mas peraí, vamos ver se o profeta continua falando mais. Não, profeta não, porque é Yahu que está falando. Olha, Yahu me fez saber os planos dele. Aí, agora estamos no versículo 18 e 19 do mesmo capítulo, capítulo 11 de Yirmiyahu, que chamam de Jeremias, que é uma ofensa. Então, olha só o que ele fala. Yahu, o Rim, me fez saber os planos dele. Deu-me a conhecer as suas conjuras contra mim. Eu estava longe de suspeitar fosse do que fosse. Era como um cordeiro, como um boi que se leva ao matadouro sem desconfiar de nada. Opa! Cordeiro ao matadouro? Isso aí é o Messias, não é? É uma sombra do Messias. Ah, Yahu está falando dele. Ó, primeiro Yahu falou lá que era conspiração contra ele mesmo. E agora ele indica um símbolo do Messias, o cordeiro. Um cordeiro levado ao matadouro. Olha, não sabia que realmente estavam em tentar matar-me. E diziam: vamos destruir esse indivíduo. Acabamos com todas as suas pregações. E dizem: destruamos a árvore e sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, que não seja mais lembrado o seu nome. Que o seu nome não seja mais lembrado. Ah, Yeshua. Que seja esquecido o seu nome e sua memória. Numa outra linguagem poderia dizer assim, que eles já sabiam que ia ter um Messias, um Salvador. Aí eles estavam querendo apagar onde viria o Messias. Mas tem um motivo, né? E eles sabiam que ele era o Messias? Não sabiam trocar.
Mas eles mataram o Messias enganado ou será que eles sabiam que era o Messias, né? Será que eles sabiam? Vamos lá ver o que o Messias fala disso. Olha só. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Olha só. Espera aí. Vou colar aqui, tá? Eu vou colando, vocês podem pegar e fazer aí um documento ali, né? Enquanto você cola. Fala, querido. Então, qual é a pronúncia correta no português? Como é que se escreve o nome do Criador e o nome do Messias? Seria então assim, o nome do Criador, Yahweh, e o nome do Salvador, Yahushua. É isso? Yahushua. O nome do pai está contido no nome do filho. Correto. É, Você poderia escrever para mim, por gentileza, só para eu escrever aqui nas minhas anotações, porque agora quando eu for ler a Bíblia, onde tiver Senhor, eu vou pronunciar Criador. E onde tiver Jesus, eu vou pronunciar Salvador. Mas eu queria que você escrevesse, que eu vou copiar, escrever aqui para mim. olha só. O que acontece? Como eu estava dizendo antes, o português não tem essa letra. Exatamente. Não tem essa letra. Então, irmãos, eu acho que nós não devemos entrar em choque com pessoas que possam escrever de uma forma diferente, mas que estejam escrevendo o mesmo nome. Certo? É verdade. Tá me entendendo? Mas estão falando o mesmo nome. Não é Yeshua. Tá? Não é Yeshua, não é Jesus. Mas eles estão escrevendo e estão falando. Ó, botei aí para vocês. Ó, botei Yahushua com circunflexo em cima do A. Botei Yahushua com AO. E botei Yahushua. Da mesma forma. Uma coisa. E o povo tá brigando por causa da transliteração. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa mensagem de gente falando, olha, você tá falando Yahushua. Eu não tô falando, eu tô falando mesmo que ele, Yahushua. Olha qual a diferença, ó. Yahushua, Yahushua. Ó, olha só. Até vamos falar mais. Vamos falar os três aqui, ó. Os quatro. Ó, Yahushua, 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 Yahushua. Vocês não tem quase diferença nenhuma. Sotaque, não é verdade? É sotaque. Então, é sotaque. Vamos ler. É a mesma coisa. Olha só, uma pessoa lá da Bahia, né? Uma pessoa da Bahia. Vamos dizer, vamos pegar uma palavra aqui. Menino, né? Aqui vai falar o menino. Menino. Aqui vai falar menino. O menino. Com U ainda no final. Né? Aí vamos ver. Se a gente fosse escrever isso. Menino. Olha aí. Mas a palavra se escreve em português. Menino. Aqui no Rio isso não se fala menino. Fala menino. Menino com U no final. Não é? Tá diferente. Outros falam menino. Isso acontece em todas as línguas. Não é só aqui, não. Te dar um exemplo. Tá entendendo? Isso acontece quando, com a passagem do tempo, pelo relaxamento da língua. Pelo costume de se falar sempre, a língua relaxa e você já não fala tão clássico. Você não fala com uma forma mais tão clássica. Isso é normal. Então, olha, Yahushua, 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 Yahushua. Entendeu, querido? É o mesmo nome. Agora, Yeshua é outro nome. E tem outro significado. Então a questão é o Yeshua, né? O Yeshua é o que está pegando. Até porque o judeu, eles usam isso. O judeu que inventou isso, os judeus que inventaram isso, inventaram como ofensa. Que é
Não, é antes do Talmud. O Talmud, ele veio. O Toledot Yeshu do Talmud veio apenas explicando isso. Mas no Talmud tem muitas coisas lá contra o Messias. Contra a pessoa mesmo. Até falando uma série de mentiras. Falando que ele era um mágico. É uma ofensa. Acho que ele devia ser queimado. Exato, que era um bandido e tal. Entendeu? Eu tenho documento aqui com as coisas mais piores que É, tem lá terríveis. no YouTube, até contra o Salvador. Entendeu, gente? Então, eu tô passando aí pra vocês. Não fiquem entrando nessas contendas, assim, esses debates sobre isso. Fala assim, tá bom, querido. Beleza. Entendeu? Porque o seguinte, é igual essa questão aí, essas outras questões que têm surgido lá no grupo, que é o seguinte, quando a pessoa não conhece escritura, ela fica tentando se destacar de outra forma. Entendeu? Tirar o foco da verdadeira mensagem, que a verdadeira mensagem é o nome do Pai, o nome do Filho, entendeu? Principalmente o nome do Pai, tá? Olha o que eu estou falando, o nome do Pai. Porque é o Pai que é o centro de tudo. O Pai é o objetivo e o Yahushua é o caminho. Os dois não são a mesma pessoa, não existe trindade. Não existe trindade. Existe um Pai que fez tudo, fez primeiramente um Filho e pelo Filho ele criou todas as outras coisas. Isso é o que está na Escritura. Fora isso, não está na Escritura, é dedução, tá? São deduções, as pessoas tiram deduções do que elas leem e não está escrito. Não está escrito. Então, tá me entendendo? Em termos de criação, não está escrito. Outro dia a gente pode comentar sobre Ruha. Ó a pronúncia, Ruha. Tá? Não é Ruha, nem Ruka, é Ruha. Tá? Que significa vento. Não significa espírito, significa vento. Tá? É o vento de Alro. E a escritura fala de 7 ruhas, tá? Então, é um papo para outro dia. Oi. Então seria Ruha? Não, ruha. Ruha. Não, é como um som de R, de um R só no início. Ru. É complicado, mas não é ru, não é ru. Ru. É ruha. Ruha. É, isso aí. Ruha. É ruha. É o que o cristianismo chama de Espírito Santo. Outros falam de Espírito da Verdade. É, mas só que tem que Espírito Santo é um termo pagão que vem da Índia também. Shiva, o destruidor, é chamado de Espírito Santo. E no Egito, a Ísis também era chamada de Espírito Santo e o símbolo dela era a pomba. Muito bem. Então, por isso que eu estou falando que é um assunto para outro dia. Beleza. Porque a gente vai pegar um assunto muito grande e vai sair do foco, né, desse aqui que a gente estava. Eu tô de folga, hein? Eu posso ficar aqui a noite toda. Né? Então, gente, olha só. Agora vamos voltar aqui. Então, gente, olha só. No sábado, Olha aí. Vou postar aí, olha só. O Laé tá querendo entrar aqui na conversa. Pera aí, deixa eu tentar colocar ele. Então o Joel Pia aí também, hein? Ó, olha aí, gente. Eu postei. Sobre esse Emanuel que está escrito ali, quando está escrito Emanuel, na verdade é outro nome. Olha só, não é nome, não. Pior que não é nome. É uma expressão, tá? É uma expressão. É uma expressão. E eles colocaram como nome para jogar o El na história. Tá? A expressão era im. Ó, vou botar aqui, tá? Im. Anu. Peraí, eu acho que eu errei a escrita. Não, tá certo. I-M-A-N-U
U-L. Im anu u. Im anu u. Era uma expressão, tá? O Eterno está conosco. Não era um nome. Tá bom? Mas vamos lá, a gente está aqui no Lucas, capítulo 20, versículo... Não, Lucas capítulo 20... no 20. Olha só. Para completar sobre o nome, que o Josiel também falou aí, Vem cá, mas eles sabiam que ele era o escolhido, que ele era o Messias? Né? Será que eles sabiam? Será que os homens que o mataram sabiam? Tô bebendo água aqui, gente. Vários sinais, assim, desde a chegada dele nesse mundo. Olha só. Eu creio que eu não sabia. Olha só, vamos lá. Lucas capítulo 20. Vocês pegaram aí que eu colei aí? Colei aí pra vocês, gente. É só ir rolando a barra de rolagem pra cima. Daqui do Skype. Se quiser, peraí, eu vou fazer o melhor. Pra quem não tem, eu vou jogar aqui pra vocês o livro. Apareceu aí? Botei aí pra baixar no final. Tá, mas eu vou começar a ler aqui, tá? Que eu botei o texto todo aí também pra quem quiser acompanhar. Olha só. Num daqueles dias em que Yahushua estava a ensinar e pregar a mensagem no templo, foi interrogado pelos principais intermediários, professores da lei, outros dirigentes entre o povo, que lhe exigiam que dissesse com que autoridade estava expulsando os mercadores, os vendedores que estavam lá no templo. E Yahushua disse: antes de responder, faço-vos uma pergunta. Yahuhanan foi enviado por Yahu, ou o que ele fazia era apenas por autoridade própria? Quer dizer, eles estavam perguntando: vem cá, por que você expulsou as pessoas do templo? Quer dizer, eles se julgavam os donos do templo, né? E estavam perguntando: pô, você não faz parte aqui dos sacerdotes e você está expulsando as pessoas, os vendedores que nós colocamos. Com que autoridade você faz isso? E ele respondeu, né? Ele perguntou: eu respondo vocês com uma pergunta. Eu só respondo se vocês me responderem. E Yahuhanan, o imersor, né, que chamam de João Batista, o que ele fazia? Que ele batizava, né? Ele imergia as pessoas, sendo que os próprios sacerdotes não imergiam ninguém, né? E ninguém falava sobre ele imergir as pessoas. O que ele faz? É a autoridade de Yahu ou é a autoridade própria? Ele faz por ele mesmo? E eles discutiram o caso entre si e falaram: se dissermos que sua mensagem era do Shomayal, caímos numa armadilha. Porque nos há de perguntar: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos que Yahuhanan não foi enviado por Yahu, o povo nos atacará, porque está convencido de que ele é verdadeiramente um profeta de Yahu. Por fim eles responderam: não sabemos. E Yahushua disse: então também não responda a vossa pergunta. Olha bem, gente. Presta atenção. Às vezes a gente lê e a gente não pega detalhes, né? Não pega detalhes. Você tem que imaginar a situação. Olha, ele estava ali e o povo estava ali para aprender. Tinha gente que estava seguindo ele e ele estava expulsando os mercadores. Claro que não tinha muita gente ali que ficou muito a favor, porque ele estava expulsando as pessoas que estavam vendendo, né? Mas tinha pessoas que estavam junto com ele também. E ele fala isso lá para os professores da lei,
os sacerdotes lá, escribas, fariseus, saduceus, e vira para o povo, ou seja, das costas. E ele fala, olha só o que ele fala. Voltando-se outra vez para o povo, Yahushua contou essa parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a, retirando-se por muito tempo. Chegou à altura da vindima, enviou seus homens para a vinha para receber a sua parte. O que é arrendar, né? Eu sei o que é arrendar, mas eu queria saber se os irmãos sabem. Alguém pode aí explicar para os outros, aí, se alguém souber o que é arrendar? Arrendar mesmo que alugar. Quase a mesma coisa, né? Por exemplo, ele tem um terreno e vai arrendar aquele terreno para a pessoa produzir. Isso. Um terreno, por exemplo, ele faz um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos e arrenda para a pessoa. E aí, no fim, e o que acontece depois? É pago um aluguel? Não é aluguel. Porque não é um aluguel, é um arrendamento. Na verdade é um arrendamento. É um contrato. Pode ser pago hoje e pago depois. Eu já fiz isso já. Estudo. Entendeu? Mas só que acontece o seguinte, no arrendamento, quando tem uma produção, né? A produção lá da vinha, ou da fazenda, ou de uma loja até, né? Da loja. Como essa loja não é da pessoa, como o terreno, a vinha não é da pessoa, esse produto final também não é da pessoa. Ela tem direito a uma parte, do lucro, e aí depende de qual é a porcentagem que foi dada para quem ficou responsável e qual é a porcentagem que vai ficar para o dono. Certo? No caso, teve uma vinha. Aí se eles acertaram, fica 10% para vocês que estão tomando conta e os 90% vocês devolvem para mim que sou o dono. Certo? Isso, tem de porcentagem, tem sem porcentagem. Só que olha o que ele está falando, que ele mandou buscar a parte dele. Então tinha a porcentagem, já que é uma parte. Ele não mandou pegar o salário, ele não mandou pegar o aluguel, ele mandou pegar a parte dele. É tipo um sócio cotista. Tem uma porcentagem que é dada para o quem está tomando conta e uma porcentagem que fica com o dono. Só que quando ele mandou lá as pessoas pegar a parte dele, os rendeiros, porém, que eram as pessoas que estavam responsáveis pela vinha, espancaram essa pessoa e mandaram embora de mãos vazias. Olha só. Então ele mandou outro. E aconteceu o mesmo. Espancando, xingando, insultando, viu-se expulso sem receber nada. Enviou ainda um terceiro, e a mesma coisa sucedeu. Foi ferido, escorraçado. Que farei agora? Perguntou o dono. Consigo. Já sei, vou mandar meu filho, que amo muito, certamente hão de respeitá-lo. Mas quando os rendeiros viram o filho, eles disseram, agora que chegou a nossa oportunidade, esse é o que vai herdar toda a propriedade quando o pai morrer. Vamos matá-lo para que a propriedade seja nossa. Arrastaram para fora da vinha, mataram. E o que vocês acham que o dono vai fazer? Eu vou perguntar um de cada vez. Ô Diogo. Diogão? Me diz aí, Diogo, se você fosse o dono dessa vinha, tivesse bastante soldados, esquece que que nós estamos num tempo aí de misericórdia. O que você faz com esses caras aí que mataram seu filho, bateram nos empregados? O que a gente faz com eles, hein? Punir de que forma? Eles mataram o nosso filho. A pior possível, né? Ô, Alan, você tá consegue falar aí, Alan? Paulo, fala aí pra gente, Paulo. Josiel, pode falar aí, Josiel? Oi. Fala aí, o que a gente faz com esses indivíduos, hein? Esquece que estamos... Nós, vamos dizer que...
Vamos dizer que nós somos o dono da vinha. Naquele tempo, não estamos nesse tempo agora não, estamos antes do Império Romano aí. O que a gente faz com esses caras aí que estavam responsáveis pela vinha? Aí eu chegava lá Você- pessoalmente junto com um cada de soldado. É, isso aí, né? Tirava o poder da mão dele. Isso aí é... E também jogaria eles, puniria eles com a justiça. E Nani, o que faz aí, Nani? Acabava com todo mundo. Isso. Fala aí, ô Coutinho. Mata todo mundo, né, irmão? Matou o filho, bateu nos empregados. Laé, irmão Laé, fala aí pra gente, Laé. Eu desfazia do contrato, do arrendamento. Tomava de volta o terreno. E o que faz com eles? Não, eu usaria os meios que eu tinha na época, eu tenho hoje, expulsava ele e tomava a minha terra de volta. Só que eles iam se rebelar contra você de novo, irmão. Eles têm soldado também, eles mataram um monte de empregado. Eles iam voltar. Não, mas a gente está em outra época. Vamos dizer que nós estamos em outra época. Na época você é presídio, você é rei, você pode É, isso aí. mandar e desmandar. É, você está na posição de um rei. É. Um filho meu que se matasse um filho meu, é claro, evidente que até hoje eu não sei qual será a minha reação. Exato. Mas é mais que a gente pensa em não matar, mas nesse momento não sabe qual é a reação. É isso aí, irmão. Olha que legal. Falando em matar, tem uma coisa curiosa também que depois você explica pra gente, ou pelo menos pra mim, que eu não consigo entender, é que ele fala pra não matar, mas tem lá várias passagens que ele manda matar. É, para outro dia, né, Nani? Isso. Deixa para outro dia, anota aí pra gente estudar isso. Ô, Wagner, mas essa passagem aí é a sombra do sacrifício do cordeiro. Ó, você já tá matando a charada. Hein? Tá ficando esperto, hein, Diogo? Pelo que eu vejo aí, o Eterno tentou 3 vezes só depois que ele mandou o filho dele. Confessou muito. Então vamos lá, olha só. É legal. Esse filho aí está falando do nosso Yahusha. Não, aí. Pai eterno. Não, quem tá contando a história. Olha só, quem tá contando a história é o próprio Yahushua, ele estava vivo. Ele tá contando uma história fictícia. Ele mesmo. É uma parábola. Pensa e tudo mais, até chegar nele. Não tinha acontecido nada até aí. Não tinha acontecido nada. Então, olha só, digo-vos que, olha o que o dono da terra vai fazer. Virá, os matará e arrendará vinha a outros. Vai botar essa vinha na mão de outros e vai matar esses caras que estavam lá. E esses homens nunca... Aí, olha só que coisa. Aí os ouvintes falaram assim, mas esses homens, quer dizer, os rendeiros, nunca fariam uma coisa dessas. Tipo, não, peraí, essa parábola está errada, porque os rendeiros nunca vão fazer isso. Vem cá, eles estão entendendo, né? Parece que eles estão entendendo. Olha só. Protestaram os ouvintes. E Yahushua olhou-os e respondeu, então, o que as Quatav quererão dizer ao afirmarem a pedra que foi rejeitada pelos construtores veio a ser utilizada como a principal na construção? Quem tropeçar nessa pedra será destruído. Aqueles sobre quem ela cair serão esmagados e feitos em pó. Olha aqui. Quando os principais intermediários e professores da lei ouviram essa história, pretenderam que fosse imediatamente preso, porque eles perceberam que era deles que Yahushua falava. No entanto, tinham medo que se produzisse qualquer tumulto. Então eles sabiam que ele era o Messias ou não sabia? Claro que sabia. Sabiam. Morrendo de medo na hora. Eles sabiam que ele era, mas eles estavam de olho na vinha. E o... Acontece hoje, né? Ele não quer perder o dinheiro pro tudo. Exato, Diogo. Eles não queriam perder o dinheiro, não queriam perder o dízimo, as ofertas alçadas.
as ofertas de cereais. Por isso que ele saiu no início da nossa reunião aí. Ó. Então, Já postou no Facebook dele descendo a linha na gente. ótimo, deixa ele. Não, nem responde, deixa ele. Tá falando de mim, ai que raiva! Deixa ele. Oi. Oi, querido. Isso ele que o Batista Nogueira Nem sei quem é. escreveu aí, ó, palavrão aí. Eu não sei, não chamei ele, não chamei ele na conversa, não sei quem é. Aí, Ô, Wagner, Oi. então quer dizer que mataram ele e alugaram a outro. Peraí. Por que você não tá falando agora desse jeito, velho? Não sei, não foi eu que convidei pra conversa, então nem sei quem é. Ô, Wagner, então Oi. quer dizer que mataram eles e alugaram a outro. Peraí, Josiel. Josiel, peraí, Josiel, que o Laer tá falando. Fala, Laer. Mataram eles e alugaram para outro. Quer dizer que alugaram nós agora que estão com o arrendamento da vinha. Nós estamos tomando conta da vinha. Então, arrendada para nós agora. A vinha tá com a gente. Não tá mais com eles. Ótimo, né? Mais os cães do Loro. Não. Nem com eles, nem com os judeus, nem com os hebreus. Não tá mais com eles. Isso aí. Ó, aí vamos lá. E então quer dizer que então olha só, ele estava falando de uma coisa que iria acontecer, que ele não tinha sido nem morto. E como foi dito, ó, os profetas lá no passado, tu vê o Yirmiyahu, quanto ele apanhou, foi colocado em cadeia, né? O Uliarro foi expulso, ele teve que fugir lá para cima do monte, né? A Jezabel lá com Acabe queriam matar ele de tudo quanto é jeito. Tem outros profetas também, tem profeta que foi morto dentro do santuário, né? Tem. Então é isso que ele está falando. E quem eram os rendeiros, essas pessoas, olha só que coisa. O Eterno, ele sempre teve o plano de salvação, é isso que eu estou falando desde o início. A promessa do Messias, ela existe desde Adão. É porque esses livros não estão dentro da Bíblia, então às vezes o irmão não conhece. Mas as promessas existem desde lá de trás. Aí é isso que eu estava falando também com o irmão Paulo. Que o seguinte, eles falam assim, mas Mitra aconteceu isso também, igual lá da história. Igual da história de Al-Rush. Não, o que aconteceu foi o seguinte, a profecia já existia lá de trás. Então a mãe do Horus tentou imitar, a mãe do Mitra tentou imitar, vários deles tentaram imitar. Mas se você pegar lá a história deles verdadeira, não aconteceu isso na história deles. Tá? Quando você pega lá a história do Mitra, verdadeira, você pega a história do Horus, verdadeira, a história não é bem assim. Agora também aconteceu que a Igreja Católica colocou elementos de culto a Mitra, elementos de culto a Horus, dentro do Novo Testamento. Isso acontece também. Tá? Para confundir mais ainda. Agora, por isso, irmão, que eu falo, assim, às vezes eu sei que eu não sou nem muito bem entendido nisso. A pessoa não entende o que eu estou falando. Toda vez que vocês leem alguma coisa no Novo Testamento, vão procurar no Antigo Testamento. Tem que ter confirmação lá. Olha só. Vocês viram tudo que eu li aí, eu confirmei no Antigo Testamento? Vocês viram aí? Viu aí, Paulo? Sim. Então, tu vê, olha só. Falei o negócio do Yeshua, aí peguei lá no Yirmiyahu. Aí peguei agora em Lucas, confirmando. Né? Lucas confirmando a mesma história. Ele falando que ele ia ser morto. Que quem queria fazer isso, olha só, o profeta Yirmiyahu está falando que era o povo de Yahudá e Yahusholeim. Que Yahudá são as descendências dos reis, e lá os sacerdotes ficavam em Yahusholeim no templo. Entenderam? Então ele estava falando exatamente disso. Que os homens do templo e a família real lá
ia tentar matar ele. Por quê? Era conspiração, essa era a conspiração. Entendeu? Essa era a conspiração que estava sendo feita. Que eles tinham medo dele tomar o reino e também tomar o lugar dos sacerdotes. Tô no estudo. Entendeu? Então, olha só. Não deem atenção aí o que está sendo postado, tá? Até porque eu nem sei como que tá a situação assim, que eu nem sei o que é. Peraí, gente. Estão postando aí o Wellington. Tá. Já eu acho que eu consegui bloquear aqui. Peraí. Tá. Não debate com ele não, queridos, tá? Debate não. Até porque isso aqui nós estamos no estudo fechado. Já bloqueei, tá? Tu vê que já sumiu aí, né? Então, bloqueei. Eu acho que eu bloqueei. Vamos lá. Vamos continuar aqui. É certo de sempre vai se levantar alguém. Sempre. Hoje foi o dia, hein? Nunca pensei passar isso. Nunca passou na minha mente disso pra passar, sabia? Isso é normal. Já a semana inteira. Aí, ô Paulo, lembra quando eu falei pra você que o Paulo tinha me perguntado, irmão, quando a gente vai sair pra rua, a gente vai visitar os hospitais. Falei, irmão, a gente tem que trabalhar bem quietinho. Porque as igrejas evangélicas e igrejas católicas, elas estão dentro do sistema, elas têm apoio do sistema, elas têm desconto de impostos, elas têm CNPJ. Quando a gente começar a falar na rua, irmão, a perseguição vai ser muito mais rápida. Ô, Wagner, eu gostaria só de uma pauta pequena aí, você me dá? O sistema religioso fala muito em raça-satã, expulsar demônio e tal. Mas que as pessoas não sabem que esse mundo aqui, ele está sendo comandado por raça-satã. É só ler ali em Cano de Galute 11. Por um tempo determinado. Ninguém expulsa ninguém, não. Tudo conversa para boi dormir, entendeu? Mas tem que ter muito cuidado. Irmão Lé, olha só. Desculpa, tá? Até falar. É porque a Escritura fala que nós poderíamos fazer isso, tá? É porque é o seguinte, até o Shaul ele fala, né, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades nas regiões do reino, né? Então, olha só, demônios, eles entram no corpo das pessoas, sim, entram, sim, entram, né? Agora, uma coisa é o que acontece lá dentro da religião, onde há uma atuação das duas partes. Tem as pessoas que estão sendo enganadas, elas acham que expulsa, mas aquele espírito não sai. Ele não sai, ele se camufla. E como a gente... Ô Josiel, bloqueia ele, Josiel, tá? Meu irmão Wagner, na nossa caminhada, se por acaso algum dia a gente deparar com essa situação, o que não pode é pregar isso. Não, esse não é nosso foco. O dia a dia, esse negócio de prosperidade, demônio, essas coisas, isso não está mais. Se caso acontecer que for uma coisa que a gente perceber, porque nós vamos perceber espiritualmente. Aí olha só, que eu... Em nome de Arrusca, no nome Olha só, aí como eu estava falando, que... Quem está fazendo a ligação? É o Wellington, você tem que clicar nele e deletar. Quem é que está fazendo a ligação do grupo agora? Eu não sei quem botou. Foi o Diogo, né, Diogo? Não, Diogo, tu que a ligação partiu de você hoje, não foi? Então você tem que clicar com o direito em cima de. Então Tá, então vamos continuar aqui, gente. Ignora. Vamos. Hein, gente, vamos continuar. Tá? Fechem aí a barrinhazinha, tá? De diálogo. Que eu não vou mais postar nada aí, não. Como eu estava falando, existem, sim, os espíritos.
Só que acontece o seguinte: como que você percebe se uma pessoa, o espírito estava nela, foi expulso, se ele saiu ou não? Pelos frutos. Não tem outra forma de saber, a não ser pelos frutos. Que frutos é esse? Aqueles que estão lá em Gálatas. Gálatas 5. 5,16. 5,16, exato. Então vamos lá, vamos ler. Ó. Olha só. As pessoas que elas vivem, né, como está no 15 aqui. Criticar, insultar uns aos outros, tenham cuidado. Porque dessa maneira podem chegar a destruir totalmente a vida espiritual um dos outros. Então, olha só, muitas vezes, gente, tem gente que tá falando Yalhushua, ou pessoa que está no sistema religioso, e essa pessoa ela só fica insultando, certo? Ou criando dissensão. Essa pessoa não se converteu ainda tem os frutos da carne estão nela. No 16. Não, a obra da carne. É a obra da carne. Aí tem duas opções. Ó. Escolhe a obra da carne. Até isso, a nossa Sagrada Escritura ela é muito sábia. Ela dá uma opção. A pessoa É isso aí. A carne ou o fruto do Espírito. Isso. Olha só. Eis que o conselho que vos dou, andem debaixo da direção do Ruha, e dessa forma não darão satisfação aos apelos dos vossos impulsos. Porque a nossa natureza pecaminosa é oposta à vida do Ruha e vice-versa. O Ruha opõe-se aos impulsos naturais. Estas duas forças estão a lutar uma contra a outra, e desta forma não fazemos o que gostaríamos. Mas se nos deixarmos guiar pelo Ruha, já não estamos sujeitados à lei. Ou seja, o que ele está falando? Quando você cumpre e você tem os frutos do Ruha em você, a lei ela já não está mais te condenando. Você já não está debaixo da punição que é dada pela lei. Então vamos lá. Porque os resultados de uma vida que se entrega aos impulsos naturais são bem conhecidos como imoralidade, sensualidade, ânsia insaciável pelos prazeres carnais, culto a ídolos, prática de bruxarias, inimizades, disputas, invejas, irritações, sectarismo. Sectarismo é fazer facções, falsas doutrinas. Olha aí, ó, o que a gente passou aí nessa semana dentro do grupo. Críticas e ódios que trazem a morte, o assassinato, bebedeiras, glutonarias e tudo mais semelhante a essas coisas, o quais já vos disse e repito: os que praticam e se entregam a elas nunca poderão herdar o reino de U. Mas o fruto que o Ruha produz em nós é Ohave, alegria, paz, paciência, bondade, delicadeza no trato com os outros. Olha que legal! Delicadeza no trato com os outros, fidelidade, brandura, domínio de si mesmo, de si próprio. Então, olha só, gente. Então, vocês podem ver, olha só, a gente andou no sistema religioso. E o que a gente viu lá? Divisões é a primeira coisa que a gente vê. A igreja tal não combina com a igreja tal e forma uma outra igreja. Há uma divisão. O ministério daqui vai para lá e forma um outro ministério. Todas as igrejas evangélicas são formadas assim. Aliás, todas elas saíram de dentro da igreja católica. Né? O Wagner, a católica, a primeira célula é a matriz. E as demais são todas células também. Isso aí. Células. Igual câncer. Que são facções, né? São facções. São facções. E facções são as obras da carne, né? E o pai em uma fala uma coisa e em outra fala outra coisa. Eu creio que todos deveriam pensar iguais. Porque o pai tem uma palavra só. Mas isso muitas vezes acontece quando certas lideranças não... tá dando eco aí, Antônio. Quando certas lideranças não obedecem à escritura, né? Dá um mudo aí, Antônio. Isso. Ainda tá, né? É no Antônio. Tá dando um equinho aí. Então, gente, o que eu estava falando. Então, a gente vê também nas pessoas, vamos dizer,
Tem a irmã fulana de tal que na igreja lá ela foi e expulsaram um demônio dela, entre aspas, né? Aí depois você vai ver qual é o comportamento dessa irmã. Ela vive falando mal da vida dos outros, ela vive com inveja, ela toma o marido do fulano da mulher tal, ela fica falando mal dos filhos dos outros. Então vem cá, esse demônio saiu? Não. É daí que você vê. Ele volta com mais 7. Na verdade ele nunca saiu, irmão. Lá ele nunca saiu. Ele só se escondeu. Ele estava escondido. Ele está escondido. E ele continua ali, não manifesta. E sim, ele só vai ficar num fingimento. Porque é o seguinte. O espírito maligno normalmente ele só manifesta quando ele quer chamar atenção. Fazer teatro, né? Fazer um teatro. Ele quer mostrar um certo poder. Ele quer mostrar uma certa... para as pessoas terem medo. Aí que ele se manifesta. Normalmente, e se você... Olha só. Vou te falar o seguinte para você. Mais de 90% das pessoas hoje, elas estão endemoniadas. 90%, olha o que eu estou falando, 90% das pessoas no dia de hoje estão endemoniadas. E te digo, e te digo mais, são facílimas de ser hipnotizadas. Sujeição mental. Ô Wagner, eu queria falar alguma coisa sobre isso, posso? Pode. Aqui na nossa congregação, quando eu estava preso no sistema religioso, um determinado pastor do campo de Caratinga, Minas Gerais, chamado Aline Teodoro, ele utilizou técnicas hipnóticas aqui na congregação, no Congresso de Avivamento Espiritual. Ele conseguiu fazer mais de 200 pessoas caírem no chão, vomitar sangue, e outra coisa, teve pessoas que morderam e comeram os próprios dedos nos tranques hipnóticos sem sentir nenhum tipo de dor, e ele falando que aquilo era manifestação, o demônio estava saindo do corpo. Então, irmão, e é assim que acontece. E eu te falar, existem outras técnicas hipnóticas e a maioria dos pastores usam. Os que não usam hipnose, outros usam PNL, entendeu? Porque você pode influenciar uma pessoa totalmente com PNL, né? E a PNL pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, né? PNL é programação neurolinguística. Muito bem, tá, desculpa. Tá, tudo bem. Também é bom que outras pessoas também às vezes não sabem, né? Então o que acontece? A hipnose, muitas vezes ela pode... a pessoa que vê muita televisão, ela fica sujeita à hipnose. Também. Existem certos tipos de batida de música que elas são batidas hipnóticas também. Como a batida do Parabéns para Você é uma batida hipnótica. Normalmente isso se usa muito em músicas infantis. As músicas da Xuxa e outras músicas também. São usadas batidas hipnóticas. A música ela tem um grande poder, né, sobre o ser humano. A música, o acorde menor ele traz um tom de tristeza, o acorde maior traz um tom de alegria, mas o homem ele tem várias formas de ser influenciado. Agora, a pessoa que ela está sempre exercitando seu cérebro, que ela está sempre lendo, estudando, ela fica menos suscetível a esse tipo de coisa. E também a pessoa que tem um controle próprio, a pessoa que ela não se desespera, a pessoa que ela sempre repensa seus atos, que isso também é fruto do Ruha, né? Você repensar seus atos, você ter controle próprio, você ter domínio sobre todas as suas ações. A pessoa que ela se desespera o tempo inteiro por qualquer coisa, que ela grita por qualquer coisa, ela vai ficando endemoniada. Ela vai perdendo o controle de si mesmo. Quando a pessoa perde o controle de si mesmo, alguém vai controlar ela. Wagner, não dá pra gente conversar agora aqui, porque o tempo é curto, mas eu já tive na célula católica, fui várias vezes também na célula espírita. Então eu conheço bastante coisa nesse sentido aí. E eu já vi muita coisa aí que é coisa de gente, coisa do homem.
Então nós temos que saber discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Com certeza. Entendeu? Porque às vezes a pessoa faz teatro aí de cura, paga o outro poder aí. Tem muita gente paga. Demônio aí que está endemoniado, e às vezes a pessoa tem mais recurso, mais poder aquisitivo, ou por um bom médico, vai ver que a pessoa está com problema, algum tipo de problema. E tem, olha. Saber o que é. A pessoa acha que o demônio tem cara feia. O demônio está lá na casa de Edir Macedo, no palácio dele, está lá na Inglaterra, lá na. Entendeu? Olha só, irmão, os homens que são mais endemoniados no mundo nunca manifestam. Esses homens que estão no poder do mundo aí são os homens que mais espíritos de potestades estão sobre eles. Você nunca vai ver eles se manifestando. Entendeu? Eu já vi pessoas lá, talvez com a criança muito. A coisa que eu não desejo para ninguém, né? Pessoa talvez com a criança aí um pouco meia desequilibrada. Está até com fome, entendeu? Com falta de nutriente, ele passa mal, aí vai ter demônio. Vou fechar. Eu acho que tá bom o assunto sobre os nomes, né? Já fechou esse assunto? Muito obrigado. Hein, Paulo? Cara, tá chique demais. Né? Então vou fechar aqui essa gravação sobre o assunto dos nomes, porque se for o caso a gente entrar em outro assunto, aí a gente já fechou essa parte dos nomes, que já deu para explicar bem de onde veio o nome Deus, de onde veio o nome... outra coisa. O nome diabo, ele é um termo, né? Não é um nome. Que vem da palavra dia. É a masculinização do termo dia. Da mesma forma que a palavra Deus também significa dia. É a mesma palavra. Entendeu? A palavra Deus e a palavra diabo é a mesma coisa. A palavra divos, diva, diva é no feminino, divos no masculino, é a mesma palavra que a palavra devil, que em inglês é demônio. A palavra Deus, em persa, significa demônio também. E eles sabem que é espírito mau. A palavra Deus, na linguagem persa, é demônio. É demônio também. É o cramunhão, é o satanás. É isso aí. E outra coisa também, né? A palavra Satã, ela é uma palavra genérica também. Ela é inimigo. Então, um Satã pode ser qualquer inimigo, tá? Né? É qualquer inimigo. Qualquer espírito. Não é um nome próprio, não é o nome de um anjo caído ou nada disso. Pode ser qualquer um, tá? O nome Lúcifer foi um nome criado e divulgado, foi criado lá no meio dos latinos, e a primeira vez que aparece é o Jerônimo, né? Que ele fala a primeira vez, e em substituição ao termo Rei Léo, que é estrela brilhante, né? E ele usa esse termo como Lúcifer em latim, que significa aquele que carrega a luz, que significa a mesma coisa que o termo dia, que o termo Deus, que o termo diabo, a mesma palavra. Estrela da manhã. Basicamente, não exatamente estrela da manhã, não. É o céu brilhante, é um brilho no céu, tá? Ele e alguns tradutores traduzido como estrela da manhã, mas não era esse termo não, tá? A palavra era Rei Léo, que não era representando estrela da manhã não. Tá bom, queridos, vou fechar aqui esse assunto para a gente poder entrar em outro assunto. Então a gente falou aqui nessa primeira parte, a gente falou sobre os nomes, né? Eu gostaria